Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Está adorando ao seu Pai. Não se desconecte, eu agradeço o grupo de louvor. Não se disperse, não se distraia com seu amigo. Se foque no Senhor, porque Ele quer falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que está lá no livro de Ruth. Então, por favor, a mídia, livro de Ruth, capítulo 1. E eu queria explanar um pouquinho sobre esse livro. Aleluia, nós temos muita coisa para aprender no livro de Ruth. Não sei se você já conhece, mas se você não conhece, depois na sua casa, faça a leitura, são 4 capítulos, rapidinho você lê. Mas é muito enriquecedor essa passagem. Ou essas histórias contadas, porque são várias personagens, né, que passaram. Lembrando que não é uma fábula ou um conto que você conta para os seus filhos, mas, de fato, é uma verdade, é uma realidade. Amém? Então, no livro de Ruth, eu vou começar lendo no capítulo 1 mesmo. Capítulo 1 do livro de Ruth diz assim: Na época dos juízos, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foram viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e ficaram lá. Então, eu vou falar um pouco mais devagar, eu li só os 2 primeiros versículos para que a gente possa decorrer um pouquinho. Então, a Bíblia já começa dizendo que naquela terra, onde eles estavam, houve fome. E sabe, irmãos, eu fui estudando e meditando sobre essas coisas. Circunstâncias, fome, guerras, doenças e tantas outras coisas que talvez a gente, uau! Irmão, sempre aconteceu na terra. Circunstâncias sempre haverá na terra. Porque a terra é estável. Porque é um inimigo das nossas almas aí. E a função dele é roubar, matar e destruir. Então, a Bíblia já vem começando a dizer que havia fome, ou havia uma circunstância adversa para essa família. E eu não vou pregar sobre família, mas nós vamos falar algumas coisas dentro disso. E aí, esse homem, ele já era de Judá, Belém de Judá, fala quem ele é, fala que ele tinha uma esposa e seus 2 filhos. E fala de onde ele fazia parte. Ele fazia parte de Belém de Judá, que Belém de Judá seria hoje descrito como Casa do Pão. Então, ele estava exatamente no melhor lugar que ele poderia estar, que é na Casa do Pão. Você não entendeu? Você está no melhor lugar, na casa que não te falta nada. Ele estava no lugar certo. Ele fazia parte da aliança certa. Ele tinha aliança com Deus, porque ele era do povo de Deus. E ele estava no lugar certo, porque era na terra dele, na terra de Judá. E eu queria que você pense um pouquinho dessa história como a sua, talvez. Eu acredito que essa passagem, ela vai falar com 3 grupos de pessoas. Os que querem se mover, os que já se moveram, e aqueles que nunca conheceram o Senhor. E você vai ouvir falar dele hoje. Então, ele estava no lugar certo, fazia parte da aliança certa, mas por causa de uma circunstância, ele decidiu sair da casa do pai, ou da casa do pão, ou do lugar de abundância e delícias. Domingo passado, para quem esteve aqui, se você não esteve, você pode acessar as nossas mídias. A ministra que estava aqui, ela ministrou sobre a mesa farta. O Salmo 23. Porque na casa do Pai tem abundância, tem alimento. E na mesa tem tudo que você precisa ou que você gosta. Não é assim geralmente quando os pais, os filhos já estão grandes, já casaram, ou até quando eles estão dentro de casa, falam assim, não, esse domingo eu vou fazer a comida especial. Então, se tem bastante filhos, né, bastante gente na casa, vai fazer o prato que o fulano gosta, o prato que o ciclano gosta, o prato que o outro gosta, o prato que o outro gosta. Não é assim?
Tem diferenças de prato porque cada um gosta de uma coisa. Não faz só um arroz e feijão porque todo mundo é obrigado a comer. Se descobre que um dos filhos ou um visitante que vai chegar gosta de alguma coisa especial, ele prepara algo especial para aquela pessoa. Na casa do Pai, irmãos, você tem tudo que você precisa. Na casa do seu Pai não falta a abundância. A Bíblia fala que a circunstância estava na terra. Mas na casa do Pai, sempre há provisão. Michele começou o culto dizendo, ei, você está dentro do esconderijo do Altíssimo, protegido. Então esse é o melhor lugar de você ficar. Mas esse homem, por causa das circunstâncias, por causa de uma boa oportunidade de emprego, por causa de uma boa proposta de uma faculdade, por causa de uma boa proposta para os meus filhos, por causa de uma boa solução, buscando um melhor conforto, buscando o melhor para a sua família, e nada contra isso, isso é lícito. Toma uma direção. Só que tem um detalhe. Quando o Senhor é Senhor da sua vida, você não é mais dono dela. E mesmo quando você não o conhece, você também não é dono dela. Porque todo ser vivo foi criado por Deus. Então, todo ser vivo tem um dono. Ainda que ele não saiba que ele tem. Então, por causa de uma circunstância, ele decide fazer uma mudança. Não está bom aqui na casa de Deus, estou servindo aqui, as coisas parecem que não mudam. Eu já orei, já fiz, já aconteci, e parece que é as mesmas coisas. Quer saber? Eu vou me mudar. Ele decidiu sair da casa do pai, ou da casa do pão, Belém de Judá. Ele pegou toda a sua família, e quando fala pegar toda a sua família, ele não ia fazer um passeio de reconhecimento. Ele foi para ficar. Ele foi para passar o tempo, para as melhores oportunidades. Porque nem tudo que é tão bom vem embrulhado assim, né, irmãos? Tem coisas que vai chegar para você e não tem aquele embrulho tão bonito. Mas é exatamente aquilo que Deus quer. Mas a gente vai olhar para a aparência e a gente, não, esse não, aquele ali é melhor. E aí ele decidiu pegar a sua casa e ir para algum lugar, e nós vamos ver o lugar que ele foi. E eu já até li com você. Diz assim, um homem chamado Ebimeleque, né, eu falei aí, eles chegaram em Moabe e ficaram lá. Belém é a casa do pão. Eufrates, eles eram dessa tribo de Eufrates, quer dizer que é fertilidade. Então, na casa do pai, além de ter abundância, tem fertilidade, ou tem sempre frutos. Glória a Deus. Mas eles foram para uma terra que se chama Moabe. Moabe são aquele grupo de pessoas que veio lá de Ló, com incesto com a filha mais velha. Os moabitas, ou midianitas. E era um povo amaldiçoado por Deus. É um povo que Deus não queria que fizessem aliança. Na verdade, nenhuma aliança deve ser feita fora do povo de Deus. Mas esse grupo era aquele grupo que sempre estava ali no povo de Israel. Contrataram Balaão para amaldiçoar, outra vez levaram as mulheres lá para eles terem relação com as mulheres e errarem o caminho do Senhor. Mas foi exatamente a terra da qual ele decidiu ir lá peregrinar. Às vezes nós estamos na casa do Pai, mas a gente quer ir lá fora, conhecer algumas coisas. Alguns, por nascer na igreja, falam, mas eu não tive experiências, eu preciso ter. Outros, mesmo já tendo as experiências, veio para a casa do Pai, mas ainda dá uma passeadinha de vez em quando lá fora. E aí ele vai para esse lugar, fica lá por um tempo, e vamos ver o que acontece. Quando ele vai para esse lugar, você não vê nas escrituras Ebimeleque orando, pedindo uma direção. Senhor, é para ir. Senhor, esse é o lugar. Senhor, essa é a sua vontade para a minha vida. Às vezes as coisas apertam em um lugar, e não só dentro da igreja, mas no seu trabalho, no seu chamado, na sua casa, na sua família. E, de repente, você decide mudar, sair, abandonar, largar.
Mas você talvez, e eu às vezes também, não pergunto, Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, é para fazer dessa forma? É para ir para esse lugar? Senhor, a promoção é boa. A proposta é ótima. É isso mesmo, eu posso seguir? A gente simplesmente, uau, é isso que eu quero. E às vezes a gente ainda faz aquele tipo de oração. Eu já sei o que eu quero, mas eu vou perguntar para Deus, né? Senhor, deixa eu ir. Senhor, eu quero ir. Senhor, esse é o lugar que eu tenho. Esse é o sonho, o meu sonho da minha vida. Na verdade, no seu coração você já decidiu. E tem a vontade permissiva de Deus. E tem a vontade perfeita. Mas quando a gente já tem uma convicção, um desejo forte no coração, você não vai conseguir ouvir a vontade perfeita. Você vai ficar igual aquele filho, sabe? Pai, deixa. Deixa, pai. Deixa, pai. Pai, deixa, pai. Pai, mas, nossa, é a última oportunidade da minha vida, pai. Aí o pai deixa. Mas é uma permissão. Não era a plenitude do pai. Então, eles vão para lá e passam um tempo lá. No versículo 3, diz assim, Emimeleque, marido de Noemi, morreu Emimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Então, ele sai do lugar da casa de pão, onde ele tinha tudo, ainda que algumas circunstâncias adversas venham, vai para um lugar da qual Deus não diz para ele ir, e naquele lugar, ele sofre algumas coisas, ou ela sofre algumas percas. Sabe por quê, irmãos? Porque debaixo das asas do Senhor você está protegido e seguro. Mas lá fora, o mundo só quer tirar, roubar, matar e destruir. Fora da presença, irmãos, não tem proposta que dê certo. Fora dos princípios, não tem casamento que fique. Não tem finanças que dure. Não tem alegria que é perpétua. Fora da presença, nada subsiste. Ele se moveu, irmãos, porque ele se esqueceu da aliança que ele tinha, das promessas da qual Deus já tinha feito a Israel. Porque quando você e eu entendemos quem somos, que temos, que pertencemos, a quem servimos, como Paulo diz, irmãos, bata o que bater, venha o vento que vier, você permanece firme. Não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai pedir ajuda, não quer dizer que você não vai estar aos pés do Senhor, mas você vai permanecer no lugar que Deus te colocou. Mas quando a gente esquece das promessas que Deus nos deu, quando a gente começa a ser ingrato, a gente, quer saber? Já Deus tinha que dar. Talvez você nunca tenha feito isso. Mas alguns de nós já. Então, eles esquecem a promessa, saem para essa terra. E aí, Noemi fica sozinha, morre seu marido, morre seus filhos. Antes de morrer, eu quero ler aqui o versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Quando a gente se move de um lugar para outro, principalmente se você tem filhos, é uma responsabilidade muito grande. Porque não é só a sua vida, é a sua casa inteira. É toda a sua casa. Seja os filhos pequenos ou os maiores, e quanto maior, mais difícil fica, porque eles têm os laços de amizade deles. E para nós é fácil mudar de lugar, até porque às vezes as propostas são para nós, mas eles não entendem. E quem sofre é toda a casa. Talvez a promoção é para um, a finança de alguma forma alcança todos. Mas emocionalmente, alguns estão ficando feridos para trás. E a gente não está percebendo isso. Mas lá na frente, tem uma conta a ser paga. Eles se moveram e ficaram em Moabe por muito tempo.
Todos os princípios que eles tinham, eu creio que eles passaram para os seus filhos, como eu e você passamos. Mas muito tempo fora da presença, longe da casa do Pai, irmãos, é fato, vai se perder os princípios, vai se perder os valores. Por mais que você queira lutar e achar que não. Chega uma hora que a pessoa já está falando como o mundo, andando como o mundo, vivendo como o mundo e achando, está tudo bem, eu continuo cristão, e não é verdade. Ou você está firme e os seus filhos ficaram para trás. Ou a sua esposa, ou o seu marido. Esses 2 filhos casaram com essas mulheres moabitas. Eles já estavam na terra estrangeira, terra do inimigo. Porque os moabitas, o que eles faziam na época de colheita? Quando estava tudo abundante para o povo de Israel, eles vinham como gafanhoto, destruía tudo, e o que eles não podiam consumir, eles destruíam mesmo, não deixavam nada de sobra. Então, eles eram um povo inimigo. Só que justamente com esse povo inimigo, esses dois jovens fizeram uma aliança, casaram. Então, eles esqueceram princípios. Qual o primeiro princípio que Deus tinha dado já? Não faça aliança com o povo fora da aliança. E isso vale para o Novo Testamento. Não case com jugo desigual. Não fique fora das promessas de Deus. E isso não é só para casamento. Não faça aliança de trabalho. Mas eu ia falar outro termo. Não faça sociedades. Se a pessoa não for uma pessoa cristã. Mas eles casaram com essas 2 jovens. Então, um dos princípios eles já erraram também. Mas talvez eles erraram por quê? Porque eles estavam longe de casa, longe da casa do Pai. Se eles estivessem no meio do povo, não seria mais fácil escolher da sua própria tribo? Mas por estar longe, ficou mais difícil. Então, eles casam com essas 2 moças, passam um bom tempo lá. Morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Versículo 21, eu vou lá e depois a gente vai voltar, diz assim: de mãos cheias eu parti, Noemi falando, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas Noemi? O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E eu quero ficar só na primeira parte aí. De mãos cheias eu parti. Na casa do Pai, se lembra da mesa abundante? Você tem tudo? Ela tinha tudo, ela estava cheia, ela tinha marido, ela tinha os filhos, ela tinha a proteção do marido, ela tinha a abundância de alegria, porque uma pessoa que tem família é uma pessoa alegre. Principalmente naquela época, ter filhos. Então ela estava cheia. Mas quando ela sai, o inimigo rouba tudo. Ele tira tudo. Ele tira a esperança, ele tira a vida, ele tira a alegria, ele tira a paz, ele tira o sucesso, ele tira o refrigério, ele tira tudo que ele puder tirar, até destruir totalmente. Então Neemias fala, eu fui cheia. Depois você vai continuar a história, você vai ver que ela volta e ela fala, voltei vazia. Então, não é vantagem nenhuma, irmãos, se mover se não for guiado pelo Espírito. Ontem o pastor Rogério falou aqui muito bem, uma vida no Espírito, irmãos. Porque uma vida na carne só traz prejuízo. Uma vida olhando só para o natural, pelas propostas, pelas coisas boas, pelos manjares, só vai te trazer dano. Mas uma vida guiada pelo Espírito, uma vida cheia, uma vida plena no Senhor, uma vida buscando no lugar certo, na casa certa, na casa do pão. É uma vida certeira de abundância, de suprimento.
Então, vou voltar lá para o capítulo que nós estávamos. Ela fala ali que Deus tirou, Deus, né? Mas sabe por que ela diz isso? Porque ela não tinha conhecimento do Pai. Mesmo estando na casa de Deus, tem muitos filhos que não conhecem o caráter do Pai. Não conhecem como o Pai age. Isso até no natural, assim, nos nossos filhos. Mas no espiritual, muitos dentro da casa de Deus. Fazendo as escolhas pela carne, pela vista, pelo desejo, pelas finanças. E quando dá errado, foi Deus quem fez. A culpa é de Deus. Como o Senhor podia ter feito isso comigo? Por que o Senhor deixou? Mas deixa eu te dizer, Deus nunca foi culpado das suas e das minhas escolhas. Porque tem uma palavra que Ele nos deu e se chama livre-arbítrio. A escolha não foi de Deus, foi nossa. E aí, quando a gente entende que as escolhas foram nossas, a gente tem um caminho que Deus já deixou providenciado. Primeiro, examine-se a si mesmo. Arrependa-se, peça perdão e corrija a rota. Só isso. Volta. Porque o Pai está de braços abertos para te receber. Porque assim como Noemi, você lembra do filho pródigo? Também errou o caminho. Mas caiu em si. Pequei. Senhor, me perdoa. Voltou para a casa do Pai, onde teve tudo de volta. Então, se você quer se mover, ore. Ore bem muito e espere a resposta. Se você já se moveu e viu que fez errado, retorna. Ele está de braços abertos te esperando. Esse é o desejo do seu Pai. Comunhão contigo. Te guiar em cada circunstância, cada situação, cada detalhe que você precisar. Então, por não conhecer o seu Pai, Noemi diz, eu saí cheia, mas Deus me fez voltar vazia. E não foi Deus quem fez voltar vazia. Ela perdeu tudo no campo do inimigo. E ela volta. Mas quando ela volta, o Senhor a restitui. Muito mais do que ela pensa. Então é importante você conhecer o caráter de Deus. É importante você conhecer como seu pai trabalha, como seu pai faz. Tem filhos que fazem alguma coisa errada e ele se esconde. Porque tem medo da reação do pai. Porque, de fato, não conhece o pai. Porque quando conhece, ele não se esconde. Ele chega diante do pai e fala assim, pai, eu fiz um negócio errado, eu fiz isso, isso e isso. O senhor me perdoa? Eu sei que eu vou apanhar, mas me perdoa. Você é filho. E você não vai apanhar. Ele te perdoa. Ele te ama. Ele quer trazer para perto. Você precisa conhecer esse pai bondoso, esse pai amoroso. Então, Noemi, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Então, lá fora, ela ouviu que Deus estava fazendo no povo dela. Lá fora, as pessoas estão ouvindo e sabem o que Deus está fazendo no reino dele, da qual você e eu fazemos parte. Lá fora. E porque ela ouviu, ela decidiu voltar. Então ela muda a direção dela e volta para a casa do pai. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse Noemi, e aqui a gente vou compartilhar com você. Você tem o hábito de abençoar pessoas? De abençoar aqueles que estão à sua volta? Se você é chefe, abençoar os seus
colaboradores, que hoje é a palavra mais bonita, né? Se você é mãe, abençoar os seus filhos. Se você é pai. Se você tem parceiros de lutas, amigos de ministério, você tem esse hábito de dizer muito obrigado por estar ao meu lado. Muito obrigado por caminhar comigo. Muito obrigado à liderança por caminhar conosco. Você tem o hábito de agradecer aqueles que estão do teu lado todos os dias, lá no teu trabalho? Ah, mas essa pessoa só me dá dor de cabeça. Você já agradeceu ela? Talvez a sua palavra de gratidão vai mudar o posicionamento dela. Talvez você dizer, muito obrigado. Escolhe uma qualidade, irmão, você não precisa mentir. Com certeza, as pessoas que estão do teu lado têm uma qualidade, pelo menos. Escolhe uma. Procura uma e diga, muito obrigado por isso. Comece a abençoar, comece a dar graças. Comece a honrar pessoas. Comece a investir. Compre um presente para aquele que trabalha com você. Glória a Deus. Irmãos, não é o valor do presente. É a lembrança. A pessoa pode até falar só isso e deixar lá. Mas posso te dizer, amanhã ela vai trabalhar para outra pessoa. E ela vai dizer, cara, por que eu não valorizei aquele patrão? Até lembrancinha lá ele me dava. Marque vidas com as suas palavras, com as suas ofertas, com as suas ações, com o seu procedimento, com a sua gratidão. Glória a Deus. Deus é bom. Deixa eu... Aleluia. Estou no versículo 6, né? 8 agora. Deus é bom. Glória a Deus. Então, abençoe vidas. Fale para elas o quanto elas são importantes, o quanto elas estão do seu lado. Porque uma hora as coisas mudam. Então, seja rápido. Então, Noemi, ela diz assim, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com o falecido e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar de outro marido. Ela começa a agradecer aquelas moças, e depois, eu não vou ler toda a história, senão não vai dar tudo. Ela, depois desse texto, ela fala para elas irem embora. Voltar para a sua terra, voltar para o seu povo. Ela ainda fala, volte para os seus deuses. A Bíblia fala, né? Que ela fala, volta, porque eu não tenho mais nada a oferecer. Ainda que eu fosse ter filhos, para que vocês pudessem casar, não ia dar tempo. E aí, se você conhece a história ou não, você vai ler aí, uma decide ficar, mas a outra decide ir embora. E na nossa vida, tem pessoas que vão ficar. E tem pessoas que, hora, vão embora. Não segure. Seja grato, honre, abençoe, mas deixa livre. A escolha é pessoal. Órfã, ela decide ir embora, e tem pessoas que também, elas só vão ficar enquanto você tem o que oferecer. Enquanto você tem a oferecer, ela está do seu lado. Quando está tudo bem, ela está do seu lado. Mas quando o bicho pega, é a primeira a sair correndo. E às vezes algumas situações surgem na nossa vida e nós percebemos, de fato, quem são os leais. Os que estão próximos. Os que de fato nos amam. E órfã vai embora, porque afinal de contas, aquela sogra não vai poder fazer mais nada por ela. Naturalmente falando, se lembra de uma vida no natural? Olhando para o natural? Mas Ruth decide ficar. Ruth decide uma das coisas mais difíceis, que é a decisão de amar. Porque amar alguém amargurado não é fácil. Ela fala lá na frente, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga. Amar alguém amargurado não é fácil.
Amar alguém, por exemplo, em depressão não é fácil. Mas ela decide estar do lado. Isso se chama fidelidade. E se uma coisa que Deus honra e se alegra é ser pessoas fiéis. Quando somos fiéis, Deus nos honra. Se você quer pessoas fiéis do seu lado, seja fiéis a elas. A gente quer pessoas fiéis do nosso lado. Mas será que nós temos sido fiéis a essas pessoas? Então, ande em fidelidade. Ruth vai por fidelidade, por amor. Porque ela não tinha o que oferecer para Ruth também. Mas uma pessoa guiada pelo Espírito, não olho natural. Ruth segue essa sogra. Deixa eu me achar aqui. E o Salmo 137, versículo 5. Pode colocar para mim, por favor? Diz assim. Se eu me esquecer de ti, 37. 37, 5. Eles colocaram assim. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele guiará. Ruth confiava em Deus. Quando você vê a história de Ruth e de Orfa, você pode ver lá no Novo Testamento, Lucas 8, por favor, versículo 13. Você vai ver uma passagem que foi deixada nos evangelhos, que diz assim: aos que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da aprovação. Pode passar mais um. Até o final do texto, tá? As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Para só um pouquinho aí. Essa daí é Orfa. Ela ouviu a palavra, ela recebeu, ela estava do lado da sogra, ela estava ali o tempo todo. Mas são pessoas que às vezes estão dentro do reino, ouvem a mensagem, estão dentro da casa do pai, na casa do pão, com toda a mesa farta, mas as preocupações da vida, as coisas roubam a palavra ou sufocam a palavra e depois elas vão embora. Ruth, mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra, retém e que produz uma colheita com perseverança. Orfa, uma terra, Ruth, outra terra. As duas ouviram de Noemi alguma coisa. Vamos lá? Vamos continuar o texto aí mais um pouquinho? Glória a Deus. Qual versículo que eu parei? Eu continuei, né? Vamos lá, a gente vai continuar. Versículo 22. Eu falei aí que, né, eu não estou lendo o texto todo, eu vou pular só para dar tempo. Eu falei que ela decide amar, então você vai ver aí no momento que ela diz assim: onde fores eu irei, onde pousares eu pousarei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não é isso? Então ela está fazendo aí o quê? Uma aliança com ela para segui-la, né? Essa é a decisão de amar dela, tá bom? Então vamos continuar o texto para que você não se perca aí, tá bom? Como eu não estou lendo todos os versículos, a gente vai avançar um pouquinho. É por causa do meu horário aí. Glória a Deus. Versículo 21 eu já compartilhei com você, que ela fala de vão vazia, ela já partiu. 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Sabe, irmãos, Noemi volta, e volta com essa nora, e a Bíblia fala que foi assim que ela voltou, sem nada. Saiu cheia, volta sem nada.
Mas quando ela volta, Ruth volta com ela. E Ruth, ela representa também nós, antes de conhecermos ao Senhor. Um povo sem aliança, um povo inimigo de Deus, que não cria, não sabia, não gostava. Mas quando nós vemos para a casa do Pai, quando nós ouvimos essa boa palavra, acolhemos o nosso coração, nós encontramos um resgatador. E você vai entrar no capítulo 2 de Ruth. Ruth volta com Noemi. Noemi já conhecia a casa do pai. Então, alguns já saíram e precisam voltar. Talvez você saiu do chamado, precisa voltar. Talvez você saiu de algum lugar que Deus não mandou você sair. Você precisa voltar para a casa do pai, ou para a presença, ou para os seus exercícios espirituais. Para a sua velocidade que você tinha e deixou pelo meio do caminho. E outros realmente saíram mesmo da presença. E talvez você esteja aqui hoje, precisando voltar a congregar. Precisando voltar a estar na comunhão dos santos. E Ruth não conhecia o Senhor. Mas quando ela volta, capítulo 2 diz assim: Noemi tinha um parente que, do parte do marido, um homem rico e influente, pertencia ao clã de Ebimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, no versículo 2, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ela diz: vai, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Ebimeleque. Deus sempre, sempre, sempre tem um modo de nos alcançar. Quando eu e você estamos fora daquilo que Deus tem para nós, Deus arranja um jeito para alcançar a minha vida e a sua. Elas retornaram para casa, elas retornaram para a presença, elas retornaram para o lugar certo, da onde uma nem deveria ter saído. E a outra chegou para conhecer o Senhor. E quando elas voltam, o Senhor faz de encontro. Porque ela foi colher exatamente no povo dela. Ou de Noemi. Boaz, quando vê aquela jovem, Boaz diz assim: quem é aquela moça? Para os empregados dele. Os empregados dele: aquela moça é Ruth. Suas obras falam sobre você. Sejam ela boa ou ruim. Essa moça, ela voltou com Noemi. Ela cuida da sogra. Aqueles homens sabiam o que Ruth estava fazendo, ou com quem ela morava, e por que ela estava ali. Afinal de contas, ela não era daquele povo, ela era estrangeira. Então, o seu procedimento é muito importante, irmãos, em qualquer lugar, principalmente lá fora. Então, Boaz pergunta sobre aquela moça, quem era? E eles dão um relatório do que aquela mulher estava fazendo, quem era aquela moça. E o interessante é que ele não fala só que ela cuida da sogra e tudo isso. Ele fala: olha, do momento que ela chegou aqui, ela ainda não parou, nem para sentar para nada. Ela parou um pouquinho agora para comer. Ela é trabalhadora, isso que ele quer dizer. É uma mulher esforçada. É uma mulher que está fazendo alguma coisa. Ela poderia estar sentada chorando, reclamando, murmurando. Afinal de contas, perdi tudo, estou aqui no lugar que eu não quero, estou com uma pessoa que eu preciso aguentar, ou trabalhar para sustentar. Não. Ela foi para a lida, cuidar dela e de outro. Então, ela lá trabalhando, aqueles homens disseram para o dono da plantação. Eu, lendo esse texto, eu me lembrei de algo. Lá na frente ele fala de novo sobre isso. Eu me lembrei do texto que a gente sempre lê, 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante. Na verdade, eu vou ler o versículo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Você pode abrir lá? Vê se é 11, por favor. 2 Coríntios 9, 11.
Isso mesmo. 2 Coríntios 9:11 diz assim, ó, nós lemos para a oferta o tempo todo, né? Versículo 11 diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ruth, enquanto estava trabalhando para manter ela e a sua sogra, aqueles homens estavam observando. Aqueles homens foram até o líder da plantação para dizer sobre o que ela estava fazendo. Irmãos, quando você está sendo generoso, quando você está abençoando pessoas, quando você está servindo alguém, quando você está decidido a amar, mesmo aquela pessoa sendo a mais chata, mais trabalhosa, ou seja lá como for, deixa eu te dizer, alguém está tributando graças a Deus por causa da sua vida. Alguém está dizendo, muito obrigado, Senhor, por essa vida que está orando por mim, por esse irmão que me abençoou, por esse que me deu oferta, por esse que trouxe o alimento. Porque as ações de generosidade tributam graças a Deus. Alguém ora. Alguém agradece, alguém lembra de você nas orações pela sua generosidade, pela sua ação, pela sua benfeitoria, pelas suas obras, boas obras. Você não entendeu. Não, você com certeza ainda não entendeu. Tudo que nós fazemos, irmãos, de generosidade, de bondade, nós estamos correspondendo ao caráter do Pai. Deus é assim, Deus deu primeiro. E quando você faz algo bom, que ajuda os outros, que abençoa os outros, aquela pessoa que foi abençoada, quando você recebe um presente ou algumas coisas que você gostaria de ter e não tinha condições, e Deus usa alguém, o que você diz? Senhor, muito obrigado. Muito obrigada pela vida da Sumayara, Senhor, porque ela fez isso e isso por mim. Muito obrigada pela vida da Jussara, Pai, porque ela me ajudou a carregar essa sacola. Muito obrigada pela vida da Quitéria, que me socorreu no dia da minha aflição. A gente cita a pessoa a qual nos ajudou. Aqueles homens estavam citando aquela mulher para o líder, ou para o resgatador dela. Alguém, quando você anda em generosidade, e eu não estou falando de só financeiro. Ser generoso é muito mais do que só carregar dinheiro. Na verdade, generoso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com alguém que serve, que abençoa, que ajuda, sem querer nada em troca. Porque Noemi não tinha o que oferecer a Ruth. Ruth tinha o que oferecer a Noemi. Então, quando ela faz isso, aqueles homens vão vou dizer assim, até Jesus, porque Boaz representa Cristo. E diz, olha, ela está fazendo boas obras, é justo ajudar ela, é justo socorrer ela. Eu lembrei do centurião, em um dos livros do Evangelho, o centurião quando vai até Jesus, a Bíblia fala que ele manda os anciões, e os anciões dizem assim, ó, mestre, é justo que atenda a ele, porque ele até sinagoga fez para nós. Então, as suas boas obras, irmãos, alguém está levando até diante de Deus, e você está sendo abençoado. Amém. 2 vezes, né? Porque você já é abençoado ter melhor dado que receber. Mas alguém está dizendo graças a Deus pela sua generosidade. E às vezes, sabe o que acontece? Você está reclamando de hospedar alguém. Lavar a louça, limpar. Você perdeu toda a sua benfeitoria. Entregou de um lado e caiu pelo outro. Quando você está servindo alguém e você murmura porque você arrumou e a pessoa bagunçou, porque você serviu e a pessoa não agradeceu, ou seja lá o que você fez de bom, se você depois murmura por receber, por ajudar, por abençoar, por socorrer, por estar ali, irmãos, você fez um saco furado. Jogou e jogou fora. Aqueles homens foram até Boaz, falaram o que ela estava fazendo, e Boaz falou para ela, minha filha, não vai procurar mais, não vai trabalhar mais em lugar nenhum. Fica aqui. Eu já falei para os meus servos, eles não vão tocar em você, vai guardar a sua vida. E continue trabalhando aí. Por causa do tempo, eu vou continuar. Lá no final da história, ou no meio da história, na verdade, ainda, porque a gente ainda está no capítulo 2. Noemi descobre, né, ou fala com
Ruth fala com Noemi, Noemi acha estranho, tanta abundância, que ela trouxe demais para casa, e na conversa ela descobre com quem ela estava trabalhando, e ela fala, opa, esse é o nosso resgatador. Cristo é o nosso resgatador, irmãos. Você não está no lugar certo. Você está na casa do seu resgatador. Você está na casa do pão, da abundância, da prosperidade, da saúde. Você tem tudo que você precisa. Você não precisa ir lá fora. Você não precisa fazer alianças contrárias. Você não precisa ceder às pressões do mundo. Você não precisa corromper os seus valores. Você só precisa permanecer fiel aonde você está. Sendo grato. Independente das circunstâncias, irmãos. Nós cantamos. Quem é como o nosso Deus? Circunstâncias vêm, mas elas vão ter que ir embora. Porque o nosso Deus é maior. Agora, onde estão os teus olhos? No natural? Ou em Deus? No sobrenatural? Que vida você quer viver? Do natural? Pelas boas propostas? Pelas boas propagandas? Porque propaganda vende, irmão, e vende bem. Porque a pessoa sabe fazer. Mas uma pessoa guiada pelo Espírito, ela não será enganada, confundida. Então, viver no Espírito, irmãos, é lucro. Ruth se encontra com um resgatador. Pede para ele resgatá-la. Você já pediu para o Senhor te resgatar? Se você não fez isso ainda, você está no lugar certo. É só você levantar as mãos e dizer, Senhor, me resgata. Me resgata porque eu quero viver com o Senhor eternamente para a sua salvação. Me resgata das finanças que eu falhei, eu errei, fiz conta, não administrei bem. Senhor, me resgata no meu casamento, não está dando certo, alguma coisa eu estou errando, ou você já sabe que está errando. Me resgata com os meus filhos, perdi a rédea. Me resgata. Boaz, resgata Ruth. Faz uma aliança, casa com Ruth. E ele não só casa com Ruth, porque Deus é generoso, extremamente bom. Ele casa com Ruth e Deus dá a Ruth a oportunidade de ser mãe. Irmãos, é privilégio ser mãe. E naquela época é muito mais privilégio. E ela não só foi mãe, que já era maravilhoso demais. Ela ainda, com a sua bênção, ela ainda abençoou Noemi, a sua sogra. Porque a Bíblia diz que Noemi agora tinha um bebê. Ela foi a ama da criança. E aí ela não só parou nisso. Seu pai é tão maravilhoso, tão transbordante. O El Shaddai, o Eu Sou, o mais que suficiente. Os filhos, ou a geração dela, ou, na verdade, Ruth, foi para a genealogia. Irmãos, talvez você não tenha noção de não ser nada, ninguém, amaldiçoado, e agora ser próspero, abençoado, filho, fazer parte da linhagem e morar no céu. Ei, você deveria valorizar mais a sua